Se existisse um mapa, um atlas para desvendar as emoções do filme Divertidamente 2. Nesse vídeo eu quero te apresentar o Atlas das Emoções, que foi desenvolvido pelo Paul Ekman, que é um dos pesquisadores, um dos psicólogos que foi o consultor do filme Divertidamente e do filme Divertidamente 2. Eu já gravei um vídeo, ele está aqui na descrição, deve estar aparecendo em algum lugar aqui, para você assistir uma análise do filme Divertidamente 2 e da ciência por trás do filme. Obviamente, a ciência aqui, por se tratar de uma obra de arte, ela vai ter embasamento científico, mas ela vai ter as suas imprecisões também. Então, fica, obviamente, o alerta de que o filme ele não retrata especificamente a ciência, mas se transformou numa excelente ferramenta de educação emocional. Enfim, nesse vídeo eu quero ir além. Inclusive, no final do vídeo que eu comentei que eu gravei, eu falo que eu vou gravar esse. Porque a intenção era gravar tudo num vídeo só e ficou muito grande, então eu estou separando os vídeos. Eu quero te apresentar aqui o Atlas das Emoções. Da onde vem essa ideia? O Paul Ekman, ele tem uma proximidade com o Dalai Lama e com os monges budistas, principalmente por uma conexão com outros pesquisadores, como Richard Davidson e Alan Wallace, enfim, próprio Mathieu Ricard, que é um monge francês budista, que primeiro se tornou cientista e depois virou um monge budista. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eles têm uma proximidade porque eles estudaram a cabeça, o cérebro dos monges budistas. Então existia uma proximidade por parte desses pesquisadores, incluindo Paul Ekman, com o Dalai Lama, devido a esses estudos. E aí, em determinado momento, está aqui inclusive na tela, o Dalai Lama ele faz a seguinte provocação. Olha só, quando a gente quer chegar num mundo novo, a gente precisa de um mapa para chegar lá. E o Dalai Lama ele defende muito que o que nós devemos buscar é uma mente calma. Não uma mente que ignora as intensidades que a vida exige da gente, como, por exemplo, enfim, vencer uma adversidade ou praticar um esporte, não é isso. As emoções vão acontecer conosco, mas ele defende que uma mente calma vai saber lidar melhor com essas adversidades. E aí ele provoca. Que tal você, e aí ele aponta para o Paul Ekman no vídeo, na conversa que eles têm, que tal você fazer um mapa para a gente poder chegar mais facilmente nesse estado de calma mental? E aí, conectando com o filme, Divertidamente, ele tem relação direta com o quê? Com a busca da gestão emocional que a nossa personagem Riley, ela busca ao longo do filme. E ela parcialmente consegue encontrar lá no final do filme 2. Faço alerta mais uma vez, sempre tem spoiler aqui quando a gente está fazendo uma análise, obviamente. Então tem spoilers nessa análise e é isso. Ok. E aí, o que acontece? O Paul Ekman, então, ele pegou esse insight do Dalai Lama, junto com a filha dele, que também é uma outra grande pesquisadora, e outros estudiosos do tema, e começaram a desenvolver, então, esse mapa, esse Atlas das Emoções. E aí aqui eu tenho na tela o que seriam os continentes das emoções. Aqui está em inglês, mas enjoyment seria a alegria, o disgust, o nojo, anger, a raiva, o sadness, a tristeza e o fear, o medo. Que seriam justamente as 5 emoções primárias do filme 1, que servem como base para o filme 2. O filme 1 fala das emoções primárias. Eu já expliquei um pouco no outro vídeo a origem dessas emoções primárias. Então, tá lá no outro vídeo que vem das microexpressões faciais, não vou me aprofundar aqui nisso agora. Eu quero te apresentar esse atlas de uma vez. Mas para te apresentar esse atlas, eu quero só mostrar aqui uma das referências científicas, se você quiser, você pode pesquisar, que está aqui em destaque, que foram utilizadas, que foram construídas para chegar nesse atlas. Porque o Paul Ekman é um estudioso das emoções, o Dacher Keltner é outro, e, enfim, tem outros inúmeros estudiosos, autoridades sobre o tema emoção no mundo.
E o que o Ekman fez lá em 2015? Ele chamou mais de 250 dos principais especialistas do tema e perguntou para eles, olha só, o que é consenso? A gente discorda sobre bastante coisa. Tem gente que diz que surpresa é uma emoção, tem gente que diz que não é. Tem gente que diz que isso é uma emoção, tem gente que diz que isso não é. Mas o que vocês concordam? Vamos entrar num consenso? Depois de tudo, depois de a gente juntar todo mundo numa sala, o que a gente tira de consenso? E aí ele perguntou para esses 248 mais especificamente, cientistas, e ele chegou nessas 5 emoções que estão aqui e uma série de outros consensos que são apresentados dentro do Atlas das Emoções, que tendem a ser esses continentes, só que dentro do continente tem o quê? Tem estado, tem rio, tem cidade, né? Tem relevo. Existem outras condições geográficas dentro desse continente para a gente poder navegar e poder, de fato, conseguir chegar em alguns lugares. Um ponto importante que esse Atlas das Emoções diz que não faz é dar a volta ao mundo nas emoções. Então, ele é um mapa, ele é um atlas que nos ajuda a navegar, mas ainda há muito e muito a ser desbravado pela ótica da ciência, enfim, e outras esferas, para a gente conseguir fazer a volta ao mundo. Então, ele não é um mapa definitivo e ele está em constante atualização. Então, para quem já usa o Atlas das Emoções no processo educativo há mais tempo, sabe que existe, ele vem mudando ao longo dos anos. Né? Ele sofre atualizações, obviamente sempre para melhor e sempre com correções. Então eu quero te apresentar aqui, então, já feita esses bullets aqui que eu tinha colocado para começar a nossa conversa, eu quero te apresentar o Atlas das Emoções. Eu vou aumentar minha tela aqui para ficar melhor. Espera aí. Agora aqui vai ficar um pouco melhor. Olha só, para você chegar no Atlas das Emoções, você pode procurar Atlas of Emotions, igual está aparecendo aqui na tela, ou em português também vai aparecer, tá? The Ekman's Atlas of Emotions. Pode entrar, fica tranquilo, fica tranquila, por quê? Ele vai aparecer em inglês, ó. Eu até vou voltar aqui, ó. Ele vai aparecer em inglês, é assim que ele vai abrir para você, e logo de cara, você vai aqui no canto direito superior e vai clicar em português. E aí você vai conseguir navegar no Atlas das Emoções. A última vez que eu naveguei pelo meu celular, ele não tinha todas as funcionalidades que tem no desktop, no computador, ok? Então fica a minha sugestão. Sei que a maioria das pessoas acaba assistindo pelo tablet, pelo smartphone, né? Vai falar smartwatch, smartphone, mas fica a sugestão de que quem tem oportunidade que faça através do computador. E aí vai aparecer aqui então, perdão. Vai aparecer Bem-vindos ao Atlas das Emoções, apoiado pelo Dalai Lama, pela história que eu acabei de te contar. E aí, eu vou chegar aqui, então eu vou clicar em Começar. Quando eu clico em Começo, ele vai apresentar uma linha do tempo para mim, que ele vai tentar explicar, quando acontece alguma coisa, você sente algo e você tem uma reação. Então é um evento, sentimento, emoção, né? Evento, emoção e reação, no grosso modo. Aí, à medida que a gente vai clicando aqui no, como isso acontece, né? Ele vai evoluindo as etapas. Ele vai colocando novas esferas. Não dormi direito, eu me lembrei de um valentão da escola, e eu vou acrescentando consciência. Eu acrescento consciência ao evento, eu acrescento consciência ao como eu sinto essa emoção. Aqui, no caso, seria o corpo fica tenso, ou me sinto agredido psicologicamente. Vou acrescentando consciência. E aí também nas possíveis reações, que eu não posso só discutir, eu posso fazer uma pausa, eu posso evitar aquela situação, enfim. E aí ele vai nos mostrando aqui, passo a passo, e eu obviamente estou passando bem rápido aqui, para chegar no máximo aqui da situação como um todo, para você entender tudo que aparece aqui. E aí aqui eu quero fazer uma correlação com o filme. Porque aqui a gente tem um episódio, uma emoção e tem uma reação. Vamos pegar o exemplo do filme 2, Divertidamente 2, da Riley. Quando ela tá no carro e as amigas dela avisam que ela não vai ser mais colega delas no próximo ano, que as amigas vão trocar de escola. Ou seja, a Riley perdeu as suas 2 melhores amigas. Ela sente várias coisas naquele momento, né? Uma delas pode ser raiva, mas eu vou colocar aqui no medo.
Tá? Você viu aqui de baixo que, ó, quando eu clico raiva, medo, nojo, eu consigo navegar pelo Atlas. E é um clique, tá? Um clique e isso acontece. Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui o exemplo, ó. Nessa caso que o mapa está me trazendo como um exemplo para navegar nas emoções, eu leio notícias assustadoras, um amigo fica bravo comigo e eu me lembro de um abandono. E aí, ó, eu vou passando o mouse por cima, você vai vendo que tem um texto que vai aparecendo ali. Então, eu coloco o mouse por cima do ler notícias assustadoras e ele me diz que isso aqui é o contexto. Eu coloco em cima aqui o mouse por um amigo fica bravo com você e aparece ali uma descrição. Um evento acontece no mundo ou na nossa própria mente. Eu lembro de um abandono e aí traz aqui a nossa visão de mundo. O que aconteceu no passado que dá significado a algumas situações ou não. E aí tem o que acontece no nosso corpo, né? A palpitação, né? O que acontece na nossa mente, né? A experiência sentida, né? E as possíveis reações, respostas aqui também. Ok, aí eu quero trazer o exemplo da Riley que eu falei anteriormente. A Riley, ela já estava indo para uma situação, um contexto, onde ela estava indo fazer uma avaliação, um teste para ver se ela entrava no time ou não. Aí um evento acontece. O evento ela descobre que as amigas não vão ser mais colegas dela. E aí ela carrega todas as bases perceptuais dela, que são o histórico. E aí, nesse caso aqui, eu posso trazer como exemplo a visão de mundo dela, que ela já passou por algo semelhante, que é, ela, no filme 1, ela troca de cidade e é uma aluna nova numa turma. E aí ela vai sentir, ela tem um estado emocional, ela sente medo, ou sente raiva, ou sente frustração, tristeza. Por quê? Porque ela não vai ter mais as amigas lá no próxima etapa da vida dela. E ela sente a mudança. E essa mudança, ela acontece tanto física, de palpitação, quanto das microexpressões faciais do rosto, que é aquela cena onde elas ficam se analisando o rosto de uma das amigas das outras. E aqui eu explico mais isso no outro vídeo, tá? Ele tá aqui na descrição, se você não assistiu ainda. E aí, ela tem uma mudança mental, que é, enfim, ela quer que isso não aconteça, isso não pode ser verdade, eu vou ficar sozinha de novo, enfim, uma série de coisas. E aí existem as possíveis respostas. Existem as respostas de desfechos positivos, construtivos, que no termo que o Dalai Lama usa e o Ekman também, no destrutivo e o ambíguo, que, enfim, podem ser coisas que eu não consigo mapear inicialmente. Então aqui a gente tem uma espécie de mapa de um evento emocional simplificado. Ele é bem mais complexo que isso, eu vou te mostrar aqui, tem algumas coisas a mais para você navegar, para quem gosta de futricar dentro desse tipo de ferramenta, vai ser um bom passatempo. E aqui, obviamente que no filme ela adota uma postura destrutiva, porque ela rouba o diário que não podia, ela mente para as amigas, ela abandona, ela comete atitudes antiéticas, ela vai para respostas destrutivas, até que no final ela consegue, de fato, se recuperar o senso de si, né, dentro do próprio filme, e tem uma ação construtiva. E aí aqui se eu navegar aqui, eu já mostrei para vocês, mas quando eu vou em ver mais, eu tenho aqui, e aí está em inglês, esse aqui é o mapa emocional completo. Que aí eu tenho uma pré-condição, tem um evento, tem gatilho, tem a percepção base, vem o estado, enfim. E aí tem uma pós-condição que acaba sempre virando uma pré-condição para tudo. Então tá em inglês aqui, tá? Se você gostou aqui de navegar, pode dar uma vasculhada. Essa parte aqui não foi traduzida realmente. E aí a gente vai para a experiência. Na experiência aqui eu tenho sim os continentes. E aí eu vou navegar nos continentes e eu vou focar no medo nesse vídeo, tá? Mas se fizer sentido, até coloca nos comentários. Porque tem espaço para fazer um vídeo para cada um dos continentes, tá? E, enfim, como a intenção aqui é educação emocional e tem pouca coisa que eu encontrei gravada de qualidade sobre o Atlas das Emoções, se for interessante, coloca nos comentários que eu vou arranjar um tempo na agenda para fazer isso, tá? Então aqui que eu tenho? Eu tenho as facetas do medo. E aí aqui eu tenho terror, tenho horror, tenho pânico e eu tenho a ansiedade. Aí quando eu clico em ansiedade, tá aqui, ó, a incapacidade de enfrentar uma ameaça real ou imaginária. Lá no filme 2, quando a ansiedade chega na sala de comando, ela fala, o medo cuida das coisas físicas.
eu cuido das coisas das coisas visíveis. Eu cuido das coisas invisíveis. Ou algo parecido. Obviamente, eu assisti o filme uma vez. Se perdi uma fala, me perdoe. Mas é algo nessa linha. E aí, ele fala lá de que a ansiedade vai cuidar dos erros futuros, das possibilidades de desfechos futuros, que eu não consigo enxergar o futuro, que é invisível, por exemplo. E lá no vídeo que eu gravei anteriormente, eu falo que o medo, ele gosta do jeito que a ansiedade pensa. Por quê? Porque aqui, nesse caso, e eu estou explicando a base científica para vocês aqui, que a ansiedade é uma faceta do medo. E aqui eu estou trazendo mais um embasamento para reforçar isso. Que a ansiedade, ela é uma dimensão do medo. É como se fosse um filhote, né? Tem o filhote inquietude, tem o filhote nervosismo, tem o filhote temor, tem o filhote desespero, tem o filhote horror, tem o filhote pânico e assim por diante. E o bacana é que quando eu vou navegando nas emoções, ele vai me dando as facetas, as possíveis facetas de cada uma das 5 alegrias. É até interessante, você percebeu que as cores são as mesmas do filme. Tem um vídeo do Paul Ekman e da Eve falando sobre... Eles chegaram a ter medo de que o pessoal do filme da Pixar ia processar por usarem as mesmas cores. Mas acabou que ficou didático, né? E ninguém processou ninguém, tá? Enfim. Mas, né, se você está procurando polêmica, vai pro vídeo que tá aqui do lado, que aqui não é o lugar. Mas, enfim. Aqui o medo, né? Voltando pro medo. Então, ele tem essas facetas. E aí, eu vou aqui, ó, vou clicar em ansiedade e eu vou clicar aqui em resposta, ó. Eu vou navegar um pouco mais adiante no mapa. Na resposta. E na resposta, eu tenho as possíveis comuns, tá? Porque aí é um ponto importante, ó. Mapa não é território. Eita, Márcio, confundiu. Vou me explicar. Prometo me explicar. Mapa não é território. O mapa, ele tem a intenção de tentar representar o terreno. Concorda? Para quê? Porque eu consiga navegar por ele. Hoje existe o Google Maps, né? Boa parte das pessoas que talvez me assistem aqui não saibam o que é um mapa físico, aquele que tu abre e vai dobrando, dobra, né? Ou os livros mapas. Enfim. E ele, de fato, ele tenta representar um terreno para me ajudar a navegar por esse terreno. Ok? A partir disso, eu vou para o terreno. Só que tem coisas que estão no território que não estão no mapa. Então, mapa não é território. Então, as possíveis reações que você tem à ansiedade, ou das pessoas que você conhece que têm ansiedade, elas não precisam necessariamente estar dentro dessas aqui que estão sugeridas, dessas 5 sugeridas, que é titubear, ficar paralisado, retirar-se, preocupar-se ou ruminar. Elas podem, sim, ser diferentes dessa. Por quê? Porque mapa não é território, isso aqui é um mapa. Daqui a pouco você chega lá e você encontra uma reação diferente, uma resposta diferente. E tá tudo bem. Tá? Mas o mapa tende o quê? Tem a tentativa aqui de nos educar sobre o que eu faço. Aí aqui, olha só que interessante. Quando eu cliquei em cima aqui de titubear, ele me dá a descrição, né? Conter-se por dúvidas ou indecisões, muitas vezes momentaneamente. Isso é uma variação da ansiedade. A ansiedade pode me fazer titubear. Ok? Neste estado, aí o Atlas das Emoções me dá um mapa, que não é território. Diz que essa ação é construtiva. Por quê? Porque é uma resposta útil à emoção, porque ela pode me proteger de reais perigos que a vida está me oferecendo. Sejam eles, enfim, agora ou no futuro. Né? Um perigo do futuro. Pô, se eu tenho uma alimentação péssima, isso, e eu dou uma titubeada ao comer algo que eu sei que é nocivo para a minha saúde, é um desfecho positivo, é construtivo, porque ela está me titubeando a eu pedir uma Coca-Cola ou tomar uma água. Enfim, né? Eu pedir uma bebida que me faz mal, enfim, ou algo que pode me nutrir o meu corpo ao invés de punir o meu corpo. Entende? Então isso é o titubear. E aí eu vou para outras ações, como por exemplo ficar paralisado, que é tornar-se incapaz de agir ou falar. Isso aconteceu com a Riley no filme 1. Mesmo quando a ansiedade não estava mapeada, quando a professora pergunta para ela, de onde você veio? Ela trava. Entende? E aí, nesse estado aqui, a emoção pode ser ambígua. Por quê? Porque ela pode ser boa ou pode ser ruim.
Não existe uma definição direta. E aí aqui a gente vai para outros. O retirar-se. O retirar-se seria sair dali. Ambíguo também. O preocupar-se. Nesse caso aqui, o mapa está dizendo que é destrutivo. Porque nesse caso aqui ele está mirando uma preocupação que mira uma ruminação autocentrada, que é ficar me preocupando em cima do problema sem levantar a bunda da cadeira para resolver. Pegou? E ruminar, que é basicamente, né, destrutivo, que é ficar repetindo isso. Eu me preocupo e repito, me preocupo e repito, me preocupo e repito. Aí eu fico pensando, sentado em cima do problema, ao invés de fazer alguma coisa para, de fato, resolver a situação. Enfim, e aqui isso tem para todas as emoções e para todas as facetas das emoções. Por isso que eu falei anteriormente que tem espaço para talvez gravar um outro vídeo sobre cada uma das emoções. Eu até posso dar uma revisada em alguns livros que eu tenho aqui e concatenar o Atlas com alguns estudos que foram feitos já sobre as emoções, enfim, ou do próprio livro do Paul Ekman, que eu mostrei lá no livro, no vídeo anterior também. Então, ele vai aqui navegando por cada uma aqui das emoções, dos atlas das emoções e as possíveis respostas, né? Complacência, alegrar-se, criar relações, conectar-se, exclamar, manter, querer sustentar aquela sensação boa, querer mais saborear. E aqui eu vou para todas as facetas da alegria, que são muitas, né? Que aqui basicamente... E a felicidade está onde, Márcio? A felicidade está em fazer a gestão disso. A felicidade está basicamente aqui, ó, está no construtivo, né? Está, né, na resposta, na gestão dessas emoções, ela ser uma resposta construtiva, que além de me proporcionar alegria e prazer no momento presente, tem propósito e tem sentido para o futuro. Basicamente isso. Enfim, tem outros vídeos aqui no canal sobre felicidade, se você se interessa, fica à vontade para navegar e assistir aqui. E aí, por último, para encerrar aqui, né, e aqui vai muito mais, tá? Por exemplo, quando eu vou avante aqui, ele tem bastante material, só que está em inglês, não está traduzido realmente, bastante coisa aqui, bem rico o material, tá? Para quem trabalha com educação emocional, inteligência emocional, do treinamento disso, é um material bem, bem relevante para colocar nos seus materiais. E aqui eu vou em estratégias. E nas estratégias, tem 5 aqui que eles sugerem. Esse aqui é um vídeo do Dalai Lama provocando, né, o Paul Ekman, que eu comentei anteriormente. Esse aqui é um curso do Paul Ekman e da Eve Ekman, que é um dos mais relevantes que a gente tem no tema hoje sobre gestão emocional e harmonia emocional, cultivar a harmonia emocional. A Eve Ekman é uma professora muito renomada nesse tema, e ela tem uma meditação guiada. Se você clicar aqui, vai ter uma meditação guiada. Tem também uma entrevista que eles fizeram para o Google, bem rápida, é de 9 minutos, 10 minutos aqui, e tem um vídeo de 1 hora onde eles apresentam o Atlas das Emoções, e alguns casos que estão aqui nesse vídeo eu já falei para você aqui. Enfim. E aí aqui, tem ver mais, né, e vai trazer mais coisas aqui do que seriam antídotos para a raiva, do que seriam antídotos para o medo. E aí, por isso que eu falei que tem espaço para gravar outros vídeos, porque como está em inglês, eu sei que muitas pessoas têm uma certa dificuldade de ter acesso a esse conteúdo, e talvez faça sentido se, enfim, deixem eu saber aqui nos comentários se isso que eu estou falando para vocês aqui tem um mínimo de sentido para a gente, de fato, fazer novos vídeos sobre esse tema e aproveitar que o filme Divertidamente está em alta e falar sobre esse tema, falar sobre esse assunto. Maravilha? Protocolo de rede social, que eu devia ter feito no início do vídeo, eu sempre esqueço, você já percebeu isso, mas lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho. O conteúdo desse vídeo acabou agora aqui. Se você está interessado em dar novos passos, você segue assistindo o que eu vou te mostrar agora. Se você assistiu o vídeo e gostou, tá tudo bem, pode ir lá assistir o próximo vídeo, vou fazer o que você tem que fazer, porque a partir de agora eu vou te oferecer, de fato, eu sou muito transparente em relação a isso, eu vou te oferecer uma solução caso você queira dar novos passos para aprender sobre gestão emocional, ciência da felicidade e os outros temas que eu ensino nas minhas entregas, beleza? Então, avisado, deixa eu te explicar aqui então o que é a jornada Felicidade e Consciência. Deixa eu trocar de tela aqui. Peraí. Esse cara aqui eu tenho que puxar para cá. Aqui é tudo ao vivo, tá, turma? É isso aí mesmo.
Então, turma, eu quero te apresentar aqui a Jornada Felicidade e Consciência. Se esse material que você está enxergando aqui tem relevância, se você entende que tem valor, que está te ajudando, eu quero te apresentar a Jornada Felicidade e Consciência. É um plano de assinatura mensal, onde lá eu coloco uma aula por semana. Ao longo de um ano são 52 aulas. E as aulas, elas são sempre relacionadas com temas da ciência da felicidade aplicada à nossa vida, sempre com um filme, um seriado, um plano de fundo. E aí, obviamente, que a aula dessa semana você deve imaginar qual é, que é totalmente o Divertidamente. Eu virei um personagem da Pixar aqui nesse episódio para falar sobre inteligência emocional, sobre gestão emocional e, enfim, desbravar mais ao fundo essa ciência que fala das emoções e que impacta na nossa felicidade. Márcio, eu não sou uma pessoa que trabalho com isso. Fica tranquilo, fica tranquila. As aulas, os episódios, eles são muito voltados para as pessoas que querem colocar em prática essa ciência. Obviamente que quem quer estudar a fundo também vai conseguir se beneficiar, porque eu entrego bastante evidência científica, bastante embasamento, cases, enfim, bem aprofundado realmente. Mas se você é uma pessoa que não tenha grandes pretensões de, sei lá, ler tudo isso aqui de livro para saber sobre ciência da felicidade, sobre emoções e sobre como cultivar uma vida mais feliz, tá tudo bem. Você pode assistir a Jornada Felicidade e Consciência, porque estou sendo lá dentro o seu curador. Eu li mais de sei lá quantos livros aqui, enfim, cursos, mestrado, pós-graduação, para afunilar e te entregar o que eu acredito que, pega isso aqui, que isso aqui vai fazer diferença. Por quê? Porque eu entendo que o seu tempo é valioso, porque eu entendo que o nosso ano, aliás, tem aproximadamente 8.700 horas e a gente tem que cuidar muito bem dessas horas. E na Jornada Felicidade e Consciência, eu pego 52 horas da sua vida aqui para te entregar realmente um conteúdo relevante e tudo isso espaçado ao longo de um ano. Os episódios são semanais e é muito interessante porque eu fiz uma aula sobre Matrix e felicidade. Tá lá. Eu fiz uma aula sobre o Supernatural, aquele seriado dos caçadores de monstros, os irmãos Winchester, e felicidade. Eu fiz uma aula sobre Indiana Jones e felicidade. Eu fiz uma aula sobre o outro filme da Pixar, Os Incríveis, e felicidade. E as nossas forças pessoais, nossas forças incríveis. E elas estão lá, em episódios, no que eu chamei aqui carinhosamente de Bem-Estar Flix. Deixa eu ver aqui qual é e se você tem interesse, se isso aqui você está enxergando que tem relevância, tá aqui na tela o QR Code para você entrar nesse streaming, o Bem-Estar Flix. O nosso querido Bem-Estar Flix vai estar no link da descrição também aqui, o link da jornada, para você entrar enfim, e descobrir como é que funciona a plataforma. E fazer o seguinte, você assistiu até o final? Faz o seguinte, me segue no Instagram, vai lá aqui no link da bio, segue no Instagram e comenta a jornada. Eu vou te mandar o link da primeira aula. Você que está aqui até agora, assistindo até agora, eu vou te mandar o link da primeira aula, do primeiro episódio gratuito. E aí, se você tiver interesse, se você gostou, você assiste. Beleza? Eu sempre digo que aprender ciência da felicidade não muda o jogo, mas pode mudar a nossa forma de jogar. E isso faz o nosso placar final ser diferente. Então, eu sempre recomendo aqui a todos que o quanto vale a pena eu aprender essa ciência da felicidade, porque eu começo a mudar a qualidade das minhas decisões. Elas são melhores, elas são mais relevantes, e tudo isso nos leva a desfechos construtivos, como ficou apresentado aqui no Atlas das Emoções, que eu te apresentei hoje. E basicamente, quando eu começo a tomar melhores decisões, eu vou na metáfora da semeadura, que eu planto, e obviamente não é do dia para a noite que as coisas acontecem, o tabuleiro não muda, porque o mundo segue sendo mundo, os problemas seguem sendo os mesmos do mundo, mas eu posso mudar o placar final se eu mudar a minha forma de jogar. Meu nome é Márcio, esse é o canal Felicidade e Consciência. Eu sempre digo que é um trocadilho, que eu não sei se é bom ou ruim, mas é uma felicidade muito grande estar com você aqui. Obrigado por ter assistido até esse momento. E se ainda não curtiu e se inscreveu no vídeo, faça isso e a gente se vê em algum próximo material. E lembra de colocar nos comentários se faz sentido ou não gravar esses outros vídeos sobre um vídeo para cada um dos continentes. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.